Bom, vamos lá. Eu gosto de sempre iniciar a fala com algo atual. E aí eu vou pegar a fala do nosso amigo Breno, membro da nossa diretoria da Associação de Engenharia Ambiental, quando ele se recorda do tema, mas ele diz que vem alguma novidade, né, como o caso do QR Code. Então, lá na engenharia ambiental, nós já discutimos muito sobre as questões ambientais, uma delas, as emissões sonoras, que lá no início, nas primeiras turmas, era definida como poluição sonora, né? E agora foi evoluindo para a acústica ambiental e hoje tratamos esse tema mais abrangente, que são emissões sonoras. Mas eu também gosto dessa imagem de fundo, que é para as pessoas lembrarem de onde eu tirei essa ideia de insistir sobre o som. Então, lá no fundo, se vocês olharem, estou eu e um grande amigo meu, também professor, está no seu doutorado agora de Educação Física, que é o Flávio Maranhão. Então, nesse caso aí, nós estávamos em Santa Fé, né, em São Paulo, defendendo um festival de música, lá do ano 2003, certo? Então, por isso que eu sou tão insistente e até às vezes poético quando se trata do assunto. Bom, então, como eu também prometi fazer uma transversalidade com os assuntos que ocorrem hoje no nosso planeta, eu coloquei esses temas aqui que foram discutidos em Harvard sobre a importância da qualidade de vida. E lá, nesse grupo de estudo, aí não é o professor Sérgio está falando, não é a engenharia ambiental, a engenharia acústica, o Brasil, é o mundo, né? Estudando sobre quais são os indicadores que promovem a qualidade de vida. E eles chegaram a esses temas. Então, são temas que, se você olhar, todos relacionados diretamente à engenharia ambiental. Então, ventilação, qualidade do ar, conforto térmico, umidade, poeira e controle de pragas, segurança, qualidade de água, ruído, iluminação e vistas, né? Então, veja bem, hoje o nosso tema será o ruído. Então, é um indicador para você definir a qualidade de vida, se ela está melhorando ou se ela está piorando, tá? Depois eu venho aí apresentar a vocês o meu mais novo estudo, que é a teoria do 5. Então, a teoria do 5, defendido classicamente já por diversos autores, que são os sensoriais, o olfato, paladar, o tato, a visão e a audição. Lembrando que no tema de emissões sonoras, nós iremos relacionar diretamente ao tato e à audição, mesmo que os outros tenham alguma relação direta, mas esses dois são os mais enfáticos. E aí eu venho inovando com um clássico, né, que é o que me indagou durante vários tempos no meu monólogo de ser, a questão de por que as pessoas se preocupam pouco com as emissões sonoras. Aí eu levanto essa teoria do 5. Ou seja, será que as pessoas estão preocupadas com o ar que respira? Porque o oxigênio já está comprovado, é automático, que o organismo ele precisa do oxigênio na sua respiração, se uma pessoa morre em pouco tempo, né? Então, ele não vai sobreviver sem oxigênio. E aí, depois, a gente vem com a água. Então, também o ser humano ele não vai sobreviver sem a água e ele tem no seu organismo 70% de relação com a água. Do movimento, né? Tão dito hoje com a questão da salubridade de cada ser, que precisa, para praticar atividade física, ele precisa se movimentar. Então, o movimento é uma condição sine qua non do nosso corpo, mas as pessoas também não levam muito em consideração. Depois, os nutrientes. Quando eu falo esses nutrientes, não são nutrientes subjetivos, são os nutrientes diretos, né? São os nutrientes orgânicos, que hoje as pessoas elas saem de um modelo que a natureza nos dá com tanta maestria para um sistema muito industrializado. Então, mostra mais outra incompetência da percepção da atual humanidade. E depois o raciocínio. Se nós somos os seres incapazes de raciocínio, porque nós somos os únicos seres que estamos destruindo o nosso planeta. Então, apresento aí a vocês a teoria dos 5, antes de começar, né, diretamente com emissões sonoras, para deixar claro que se as pessoas não estão aqui ou não estão discutindo sobre emissões sonoras, não é porque emissões sonoras não é importante, é porque as pessoas, a cada dia que passa, estão ficando mais distantes de temas tão relevantes para a nossa qualidade de vida.
Depois, né, falar sobre o som, isso aí eu não preciso nem dizer para vocês o que está escrito, basta ver meu filho mais velho, que hoje está um homão, né, pedindo silêncio aí para a humanidade. Mas o Papa já pediu, tanta gente já pediu. Esse quadro eu trago também só para representar, porque a Regiane, lá de Goiás, que foi aluna nossa também, né, vocês devem lembrar, quem fez engenharia ambiental, e ela, em uma palestra diferente que nós tivemos depois, lógico, de formado, ela disse, professor, esse quadro é muito legal. Eu disse, Regiane, pode pegar lá a sua apostila que a gente forneceu e olhar lá que esse quadro está lá, porque esse é um quadro já bastante antigo, né, que representa a importância do estudo da acústica dentro dos saberes. Né? Então, você vai ver aí as grandes áreas científicas, geociência, engenharia, artes, biociência, cada uma com sua ramificação, chegando a acústica sendo um vetor aí de convergência. Depois, já que vivemos no Brasil, o mundo do carnaval, futebol e política, né, nós precisamos deixar claro a todas as pessoas, seja eleitores ou aqueles que se favorecem dos eleitores, que o tema ruído também é um instrumento de voto. Então, quem disse isso também não fui eu, foi o professor Bento, português, que nos visitou, nos deu a graça no ano de 2017 aqui no Brasil. Especificamente falando lá sobre a legislação de São Paulo, a legislação municipal de São Paulo, que trata sobre o combate à poluição sonora. Bom, e aí eu coloquei aqui atribuições profissionais, ou seja, o que é atribuição profissional, que hoje tanto se discute, quem pode o quê, né? Que profissional pode trabalhar dentro da relação de emissões sonoras. Porque muitos por aí pensam que podem, mas eles precisam entender as legislações. Então, a primeira coisa, que tratar emissões sonoras hoje, em qualquer lugar do planeta, requer um conhecimento técnico apurado. Então, não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento básico, ele é um conhecimento que ele é específico. Então, se ele é específico, ele exige, no mínimo, a um nível de graduação. Ah, mas a pessoa não pode saber algo sobre o som, sobre o ruído? Sim, lógico, ela tem que saber desde o início, desde lá do seu ensino fundamental, também transcorrer o ensino médio, seja ele apenas o ensino médio tradicional ou técnico, mas para que ele trate, para que ele projete, para que ele cuide do sistema, ele tem que chegar a um nível um pouquinho mais avançado. Né? E aí as modalidades são discutidas primeiro na Resolução 218, né, todas essas resoluções são resoluções CONFEA, que é o Conselho, né, Federal de Engenharia e Agronomia, e depois nessa história que vem lá da Resolução 2018, desde 1973, que coincide até com a existência do nosso CREA, né, que é a nossa regional, que é o CREA Maranhão, e depois veio a Resolução 447, que define quais são as atribuições do engenheiro ambiental, que é do ano de 2000, e que esse curso, né, veio surgir no estado do Maranhão no ano de 2006, com a primeira turma iniciando aqui no estado, tendo já essa resolução como procedência. Depois veio a resolução de títulos do CONFEA, que essa é que está podendo auxiliar diversas pessoas sobre o que pode e o que não pode no momento que você vai se aperfeiçoar ou acrescentar uma nova graduação no seu currículo. Então, a 1073, ela justamente esclarece isso. E, por fim, em termos de resolução, a 1078, que também de 2016, que surge aí no Brasil pela primeira vez e única ainda, um curso de graduação específico em acústica, que é o curso de Engenharia Acústica da Universidade de Santa Maria. Então, é justamente um exemplo, hoje, não só de estudo em acústica, mas, eu arrisco em dizer, um dos melhores cursos que existem hoje no nosso Brasil. Tá? E por que já que está tão claro assim, por que essa coisa ainda não está clara para a sociedade? Porque falta um melhor alinhamento entre o Ministério da Educação, o Conselho Federal de Engenharia e a ABNT, que definem as normas que vão deixar mais claro as metodologias e ferramentas
que devem ser usadas para esse uso profissional, que são as emissões sonoras, tá? Então, esse é o esclarecimento. Aí, lógico, como eu gosto, sempre vem as provocações. Primeira provocação, fica para vocês aí, se esqueceram, por favor, não esqueçam e divulguem. Aí, inclusive, isso virou uma legislação, né? Ficou a Lei Boate Kiss. Por quê? Porque morreram aí 242 pessoas, mas mais do que isso, quantas famílias foram destruídas, foram impactadas por um problema de insanidade de exercício profissional. Então, que isso ficou muito conhecido pelo que tange a poluição sonora, mas o problema específico mesmo, já levantado, já esclarecido, foi um problema de segurança do trabalho, foi um problema de projeto e um problema também dessa atuação profissional. O mapa de ruído, ou seja, eu venho com duas provocações contrastando, né? Então, por que existe um problema na Boate Kiss no ano 2013 e por que nós já passamos quase uma década e ainda não existe um mapa de ruído em São Luís? Não é por falta de tecnologia, não é por falta de pessoas qualificadas, não é por falta de equipamento, então é por falta de iniciativa. Então, essa iniciativa também não pode partir de uma única pessoa. Então, nós precisamos ter isso como instituição, né? O mapa de ruído tem que ser uma instituição, ele não pode ser um projeto isolado. Para vocês terem ideia, o mapa de ruído para o Maranhão ele foi proposto em 2011. Nós estamos em 2021. Há 10 anos isso foi proposto e até hoje os gestores públicos e privados ainda resistem em acreditar que isso não é prioridade, sendo que nós estamos praticamente ficando em último, porque Fortaleza já fez isso em 2012. Então, nós propomos 2011, poderíamos ser os primeiros no Nordeste e estamos correndo o risco de sermos o último. Outra provocação, né? Então, às vezes, essa imagem não é tão enfática quanto o que ocorreu na Boate Kiss, mas, para vocês entenderem, isso repercutiu no mundo todo. Nessa época, eu estava na Espanha, e quando eu li um amigo mostrando, eu disse, meu Deus do céu, como é que pode isso ter acontecido lá? Só que isso também aconteceu no ano 2009 aqui, só que isso não virou repercussão. Não sei porquê, não sei se foi alguma falta de conhecimento ou incompetência da nossa mídia local. Mas a poluição sonora, ela produz essas fatalidades. Então, esse caso desse casal, eles foram reclamar do vizinho que estava, né, cometendo poluição sonora, e esse vizinho, né, chegou a matar esse belo casal. Aí eu trago outra, né, informação. Então, sempre a provocação, que as pessoas dizem, por que isso acontece? Será que acontece porque tem que acontecer? Eu acredito que muitas coisas, ou quase tudo, acontece porque tem que acontecer, mas nós também precisamos traçar melhores caminhos. E um deles é essa ferramenta que acontece praticamente hoje no mundo todo, que é o mapeamento acústico, que ele também ajuda, é uma das ferramentas que ajuda a compor, né, o mapa acústico do qual foi apresentado no slide anterior, mas aqui é um exemplo da Finlândia. Então, esses pontos que vocês estão olhando aí, verde, amarelo, né, um já meio alaranjado indo para o vermelho, então, esses pontos são pontos onde o monitoramento acústico está acontecendo full time. Inclusive, ele ajuda, né, compor a gestão pública, nesse caso na Finlândia. Então, em cada ponto desse, você consegue saber qual é o nível de energia sonora que tem em cada local desse. E aí a poluição sonora, né? Então, uma imagem clássica, que às vezes as pessoas não sabem como é que alguns seres têm a sua... acontecem as fatalidades, né? Então, às vezes, muito se pensa que foi alguém que jogou lá, ou eles se perderam do nada, e uma imagem dessa acontece, ou foi montagem, ou fake news. Não, essa foi imagem real, e que isso aconteceu pelo uso exacerbado, né,
de sondas, que são os sonares, que eles emitem, né, algumas frequências, né, sonoras que fazem desviar, né, o guia de determinadas espécies. Inclusive, aqui no Maranhão, nós temos uma equipe da Unesp, capitaneada pelo professor Mário, que já identificou diversos problemas de poluição sonora no mundo aquático, fazendo intervenções danosas não só a seres maiores, né, mas também a micro-organismos. Aqui, né, sempre depois do contraste, é uma ferramenta. Então, essa é uma ferramenta, que é o Predictor, que é também um software da BIK, da Bruicadia, que permite que a gente consiga pegar todas aquelas ferramentas que eu falei para vocês, ou seja, que são equipamentos, são sonômetros que vão ter sensibilidade em perceber essa energia sonora, e a partir daí o software vai desenhando em 3 dimensões, tá? Como a coisa vai acontecer na propagação dessa energia sonora, e também utilizando os espectros. Então, esse é um corte transversal, que dá uma ideia plana, né, do processo, mas ao decorrer da simulação nós conseguimos fazer ele ficar em 3D, como também já mostrado no slide anterior. Depois, né, fica mais um protesto quando a gente fala que o Maranhão precisa ter mais responsabilidade com o som. Porque, como eu falei para vocês, a primeira proposta de algo para o Maranhão foi no ano 2011. E São Paulo conseguiu fazer sua lei específica, exigindo um mapa de ruído. Foi a primeira legislação específica no Brasil, exigindo um mapa de ruído no ano de 2016. E até hoje nós não temos ainda uma legislação desse gênero. Aqui, a famosa e, no meu ponto de vista, querida Operação Manzoá, que foi uma operação que iniciou no ano de 2008, mas ela teve sua ascensão no ano de 2009, promovida pelo Ministério Público, capitaneada aí pelos promotores Cláudio Guimarães e Cláudio Cabral, lógico, sem deixar os méritos também de todos os outros órgãos que nos ajudaram a fazer valer essa operação, que era, na verdade, uma operação em prol do direito do cidadão, né? Tanto é que a campanha é Cidadão Respeitando o Cidadão. Só que ela ficou muito famosa sobre o combate à poluição sonora, que foi uma colaboração também nossa, e que repercutiu não só no Maranhão, mas como fora dela, e que até hoje alguns movimentos são consequência do início dessa operação. Aqui, já na nossa luta, né, então, na imagem, além de mim, que compôs a Operação Manzoá, também o promotor Cláudio Cabral, alguns vereadores, alguns empreendedores que fizeram parte disso. Ali no canto, né, no nosso canto esquerdo, de quem está visualizando, na época, o coronel Pedro Ribeiro, que estava capitaneando o 8º Batalhão, e hoje é o comandante-geral da PM do Estado do Maranhão. Então, muitas pessoas que insistem em nos ajudar, em ajudar o Estado do Maranhão para termos sucesso no planejamento das emissões sonoras, nesse caso aqui, a defesa da lei de 2017. E aqui está ela, para quem não conhece, existe uma lei municipal, né, que é a lei número 6.287, então ela entrou em vigor em 28 de 12 de 2017, então publicada, né, em 11 de janeiro de 2018, só que nós precisamos atualizar. Então, ela não existia, ou seja, antes dessa lei, nunca existiu na história do Estado do Maranhão uma lei municipal que tratasse sobre o som. Então, essa foi a primeira na história, mas precisa ser atualizada. Aqui, um pouco da proposta que nós trazemos hoje para vocês. Então, mesmo que possamos ter diversas cores no espectro de tradução da energia sonora, a proposta é que a gente simplifique isso, porque em toda a demanda e todos os estudos que nós fizemos ao longo desses anos, de décadas, né, é que as pessoas, o que elas querem saber sobre a emissão sonora é se ela é benéfica ou não, ou se ela é maléfica ou não, né? Mas, como sempre, nós precisamos entender que existirá um meio termo, até para que o bom senso possa prevalecer,
nós propomos a regra do semáforo. Então, nela, o verde vai indicar sempre que aquele local, aquela fonte sonora, ou aquela energia sonora que atinge uma recepção, ela está adequada, ou seja, ela não está gerando nenhum dano. Ela está obedecendo os padrões que toda legislação pregoniza, seja ela âmbito federal, estadual ou municipal. Tá? Reforçando que o que precisa reger o controle das emissões sonoras tem que ser a legislação municipal, porque assim prevê o Ministério do Meio Ambiente, assim prevê a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e assim as secretarias municipais precisam se organizar. O amarelo, nesse meio termo, que vai do bom senso, ou seja, aquilo que já passou dos níveis que prevê a legislação, mas ainda não é que afeta diretamente, como a própria Organização Mundial da Saúde prevê índices de 65 dB, mesmo a legislação atendendo aí a alguns locais 35, 45, 55, assim como a NR15, que prevê para o trabalho de 8 horas 85 dB. Então, a gente tem, sim, esse meio termo, que o bom senso só vai existir também com um aparato técnico capitaneando isso. E o vermelho, é óbvio, esse like extremamente negativo, é a interdição imediata, porque gera danos irreversíveis, e isso também é capaz de identificar e precisa ser tomada uma decisão mais vigorosa. Mas não é só de problema que está o São Luís, que está o Maranhão. Nós temos o Teatro Arthur Azevedo, para quem não sabe, como um dos grandes exemplos de infraestrutura, de espaço físico que tem no nosso estado, que tem na nossa capital. Para quem não conheceu, infelizmente foi desativado, mas nós estamos articulando para que seja retomado, que é um aplicativo que foi criado pela nossa equipe para que as pessoas que precisem saber se as emissões sonoras estão sendo emitidas de maneira correta ou não, ele precisa se reportar a algum órgão. Então, esse órgão inicialmente ocorreu no PROCON, onde nós convergimos todos os setores, todos os segmentos, desde Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Prefeitura, SEMAN, SEMU, a própria CEMOSP, ou seja, todos os atores dentro do cenário que possa vir a produzir emissão ou fiscalizar essa emissão sonora. Então, aquilo nós concentramos inicialmente no PROCON e que depois isso migrou para a Secretaria de Segurança. Mas, atualmente, infelizmente, ele não está em funcionamento. Nós precisamos reativar, porque isso é uma ferramenta que a sociedade precisa ter, porque, atualmente, a sociedade está perdida, porque ela não sabe qual é o órgão que fica responsável para convergir essa demanda, que é específica, que são emissões sonoras. E a nossa proposta inicial é que ela seja capitaneada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para não dizer que o problema só está no Maranhão, eu trago esse case, né? Que é um local europeu, primeiro mundo, onde existem grandes estudos, onde já foi o quartel-general da Federação Internacional de Acústica, que é Portugal, onde está lá o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LENEC, que é um dos grandes laboratórios do mundo que estudam acústica, que está lá o professor Jorge Patrício, mas o mercado da Ribeira, tão conhecido, tão frequentado, ele ainda tem falhas de acústica, ou seja, é algo que também precisa ser resolvido. Mas isso jamais será uma comparação em dizer, então se lá em Portugal não fizeram no mercado um tratamento acústico, por que no mercado municipal de São Luís do Maranhão tem que ter em qualquer lugar? Ou seja, não é porque lá está errado que nós também faremos errado. Mas, para vocês terem uma ideia, já existe um projeto de intervenção lá e ele já tem um prazo até 2022 consertar totalmente a acústica desse mercado. Espero que no nosso a gente tenha um prazo semelhante. Aqui, acústica em escolas. Então, eu vou fazer aqui uma analogia sobre o que precisamos no Brasil. Não é só de escolas, é de educação. Mas as escolas são os ambientes que promovem a salubridade mental e intelectual da sociedade.
Mas é inadmissível que as pessoas pensem que as escolas têm que ter, primeiramente, um ar-condicionado do que um bom professor. Eu acredito que o que precisa são de boas intenções, inicialmente, e a partir daí você vai ter um bom professor, você vai ter um bom aluno, você vai ter uma boa ventilação, mas você também precisa de uma boa acústica, porque já foi provado em diversos estudos que a maior parte das instituições de ensino que tem déficit alto, elevado, de pessoas com deficiência no seu aprendizado, é porque a acústica é ruim. Então, todas aquelas instituições que melhoraram a acústica dos seus ambientes, dos seus espaços, elas melhoraram não só o aprendizado, mas a relação humana entre as pessoas. Então, fico alerta. E aqui alguns exemplos, né, clássicos por esse mundo, de espaços tratados acusticamente, onde os níveis de inteligibilidade eles atingem todo o padrão tão dito por nós estudiosos da área de acústica. Aqui eu trago uma solução e gosto de justificar por que essa solução ela está trazendo à tona. Não é um merchan, não é uma propaganda de uma empresa, e sim a apresentação de um produto que alguns ainda desconhecem, mas que na Europa é comum já há quase 100 anos. Né? Então, essa empresa, inclusive, que é premiada, que por isso que eu fiz questão de colocar o selo, tanto de produtos naturais, como a premiação anual que recebe, como produto sustentável, renovável, reciclável, redutor de CO2, certo? Nenhuma árvore é cortada. Veja só o que é isso, não só para a engenharia ambiental, mas o que é que isso tem a ver com emissões sonoras, né? Então, bom, aqui o instrumento, inclusive, da minha tese de doutorado. Uma sala, que, inclusive, já aconteceram reuniões da associação, né? Então, numa universidade que serviu de case. Então, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos, com esse produto, que é a cortiça, sendo colocada uma simples manta nas paredes laterais, nós atingimos aquilo que prevê, né, que o nosso querido Sabine, que o Beranek, que tantos estudiosos ao longo da história, né, sugerem, nós atingimos um tempo de reverberação de 0,5 segundos. Então, para vocês entenderem o porquê, né, de trazer a cortiça à tona dentro de uma fala sobre emissões sonoras. Aqui um outro exemplo, que aí já foi mais subjetivo. Também um espaço utilizando a cortiça, que é um mini auditório, chamado, nesse case aí, de salão de ideias, né? Então, nós fizemos a entrevista com professores, alunos e funcionários, e 98% apresentou satisfeito, né, com esse ambiente, em termos acústicos, que foi a pergunta, né? O índice de satisfação do som no ambiente frequentado. Aqui, um outro exemplo, para nós também demonstrarmos que isso é uma questão mesmo científica e técnica. Esse é o laboratório da Universidade Estadual do Maranhão. Então, inclusive, que com essa parceria, promoveu, né, a Cortec como uma das parceiras, né, do curso de arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão. Então, mais uma ênfase sobre como o produto ele é não só um produto que a engenharia ambiental, né, atesta devido aos seus conceitos, mas também a relação de competência no parâmetro de emissões sonoras. A questão da harmonização dos espaços, então, não só uma questão acústica, não só uma questão ambiental, mas uma questão também estética, e aí a Flávia que está se fazendo presente aí, né, é a autoridade aí nessa área. A questão das clínicas, né, a gente fala tanto na saúde hoje, então se fala na saúde, como eu prometi, né, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos falando do Covid-19, um dos protocolos clássicos do Covid-19 é a higienização. Então, imagina que hoje nós temos produtos que eles não favorecem a higienização. Então, esse é um produto que nós conseguimos ter ele com a limpeza com água e sabão. Esse tão clássico colaborador de combate, né, na higienização contra o Covid-19. Então, também é uma outra ressalva que você vê que
para você tratar emissões sonoras, você não precisa só tratar o som, você tem que falar com todas as demandas, para saber se realmente aquela é a decisão mais correta a seguir. Infelizmente, hoje as pessoas ainda teimam acreditar que não existem soluções que sejam ambientalmente corretas, que sejam esteticamente saudáveis, né? Não só a visão, ao toque. Aqui é a teoria dos 5 que eu apresentei para vocês no início da nossa fala. Uma outra revolução que esse material trouxe, relacionado à acústica, mas também favoreceu a térmica, e aí basta lembrar do que é melhor, né? Aquela clássica pergunta que eu adoro nas aulas de física. O que é melhor? É a sombra da árvore ou a sombra do prédio? E para quem já presenciou as duas, sabe que a sombra da árvore sempre será melhor. Por quê? Porque a própria natureza ela reage a esses estímulos. Porque tudo é impulso, né? Tudo é vibração, então a temperatura também é isso, né? Tanto é que Kelvin fala muito sobre a vibração da partícula como sendo a forma de você entender a temperatura. Então, foi utilizado nessas telhas tradicionais, que tanto se usa hoje nos galpões, nas igrejas, nós só acrescentamos a cortiça, uma manta aí de 3 milímetros, colada nessa clássica telha, tão insana termicamente e acusticamente, e aí conseguimos agregar a ela duas vantagens absurdas, ou seja, você tem uma vantagem térmica de variação de praticamente de 8 graus, certo? Só na aplicação dessa manta, e uma vantagem de atenuação acústica de 17 dB. Então, você tem uma redução de 17 dB só em ter essa conciliação. Tá? Empolguei aqui, eu nem verifiquei se tem alguém com alguma dúvida, querendo questionar. Posso continuar? Flávia? Pode sim, professor. Então, vamos lá. A Alessandra já se manifestou, né? Bom, então, a parte das crianças, né, que é uma outra coisa. Ontem mesmo, o querido João, né, um parente nosso, próximo, pulando com tanta alegria, e os adultos ansiosos, onde é que ele ia, né, bater, onde é que ele ia se chocar, né? Então, preocupado com a segurança dele, para que ele não se machucasse com o impacto. Agora, veja só como existe uma relação entre impacto e acústica, que as pessoas às vezes esquecem. Então, a pessoa vai fazer lá a sua sala, ou a área kids, aí ela enche de vidro, ela enche de porcelanato, ela enche de madeira, de ferro, de elementos rígidos demais. Então, os elementos rígidos, eles promovem um aumento na reflexão. E se você aumenta a reflexão, esse espaço ele vai ser insalubre acusticamente, porque as ondas elas vão se sobrepor, e vai gerar muita interferência, muita reverberação, e isso vai ser um problema clássico, resolvido com elementos que sejam mais elásticos, certo? Então, você vai ter aí o uso de carpetes, borrachas, né, espumas. Lógico que todos esses elementos, hoje, eles precisam passar no padrão de laboratórios, ou seja, eles têm que ser testados. Por isso que eu falei também no início da nossa fala sobre a BNT. A BNT tem toda uma regulamentação de quais são esses elementos que precisam ser utilizados, mas como um elemento técnico. Então, nós temos laboratórios espalhados em todo o Brasil que fazem esses testes, né? Agora, também, não só no Brasil são testados esses produtos, como também fora do Brasil. No caso da cortiça, que é um produto europeu, que vem direto de Portugal, nós temos o EPH, um laboratório alemão, que faz todos esses testes, que são compatíveis, inclusive são mais exigentes do que os testes feitos no Brasil. Tá? Aqui, alguns espaços, para vocês entenderem que podem ter diversas variedades, aqui no caso do estúdio, onde nós vamos ter que controlar as diferentes frequências, porque todo mundo pensa no som como se ele fosse uma única frequência, né? Aí, para quem não sabe, foi por isso que o decibelímetro ele passou de ser uma ferramenta clássica de existência para laudos acústicos. Por quê? Porque o decibelímetro ele converge num conjunto de como se fosse todas as frequências com uma única intensidade. E isso não é verdade, porque a intensidade é a quantidade de energia da vibração.
Então, tem frequências que vibram mais e frequências que vibram menos. Então, consequentemente, nós vamos ter, no mesmo momento, frequências diferentes com intensidades diferentes, certo? E tudo isso requer planejamento. Aqui, um exemplo clássico de um estúdio que, inclusive, está concorrendo aí a um prêmio nacional, que fica em São Luís do Maranhão. Aí vem a questão da norma, né? É muito importante as pessoas entenderem a norma. Então, tanto se fala da clássica 1051 e a 1052, eu trago a 52 aqui para enfatizar esse momento, que ela foi atualizada em 2017 e teve uma errata em 2020, ou seja, ela foi toda revisada e o mais atual de informação que nós temos é em 2020. E aí, por isso, né, a solicitação da revisão da nossa lei municipal, assim como todas as leis municipais que devem seguir nos próximos municípios do Maranhão, obedecer a essa legislação, né? Sabendo que todos os dispositivos que sejam utilizados em um projeto, em um planejamento, ele precisa obedecer o que é prerrogativa dessas normas. Aqui, também outros espaços, entenderem que podem ser restaurantes, salas de reuniões, auditórios, ambientes de circulação, áreas de circulação, tá? Aqui um exemplo clássico, né, de um ambiente, onde esse ambiente é tão conhecido e foi considerado, né, ambientes que aconteciam aglomerações, que eu particularmente acredito que ele, bem gerido, ele não vai promover isso, mas um espaço também, como vocês viram, o Mercado da Ribeira em Lisboa, e eu vou trazer em voga sempre situações em Portugal, porque foi lá onde eu convivi os meus 4 anos de doutorado. Então, aqui um ambiente já tratado acusticamente. Então, se planeja onde ficam as fontes, no caso aqui as caixas acústicas, em que altura elas devem ser posicionadas, qual a potência que ela precisa emitir, qual é o volume que tem esse espaço. Então, o planejamento de uma emissão sonora, ele vai muito mais além do que simplesmente você acreditar que um simples decibelímetro vai chegar ali e vai dar todo o mapeamento das possibilidades de emissões sonoras no local. Então, isso é muita ingenuidade, para não dizer outra coisa, tá? Aqui, outro exemplo clássico de posicionamento, né, das caixas, que tem que ser proporcional também ao ângulo que elas vão se posicionar, para que as reflexões inevitáveis, como o próprio forro, nesse caso, ele sirva de reflexão benéfica para o planejamento do espaço, né? E também a escolha das fontes, elas precisam ser bem pensadas, né? Corre muito por aí um mercado paralelo, né? Que a famosa pirataria, que a gente precisa tomar cuidado. Tem diversos fábricas, né? Diversas indústrias que são renomadas dentro da área de fabricação de fontes sonoras e que elas precisam ser mais valorizadas, porque tem todo um projeto também para essas fontes, tá? Não só, né, a questão já mais perceptível, que é essa usual que nós vimos, mas também a questão do projeto. Então, você percebe aí um espaço assimétrico. Por quê? Porque nós precisamos evitar o paralelismo, que o paralelismo vai promover mais reflexão, mais interferência, mais reverberação. Então, a gente precisa também entender que tudo é uma concepção de projeto. Aqui, aquele desenho transformado em realidade, né? Então, até um planejamento da ocupação. Então, quanto de ocupação eu preciso para ter um bom resultado naquele espaço. E que aqui nós ficamos limitados, às vezes, a um órgão que vai chegar e definir, não, só pode essa quantidade de pessoas. Por quê? Não, pelo metro quadrado. Não, acredito que todo espaço onde o protagonismo são emissões sonoras, ou seja, casas de eventos, sala de aula, restaurantes, bares, igrejas, praças, tá? Eles precisam ter esse planejamento acústico. Aqui, né, outro exemplo, também de planejamento, também de projeto acústico.
Aí vem, né? Porque todo mundo pensa que o projeto acústico é uma exclusividade da modernidade. Então, aqui nós temos exemplos clássicos, ou seja, templos que são bastante antigos e que originaram essa composição, né? Então, eu consigo também, planejando as superfícies de onde eu estou querendo que tenha a emissão sonora, eu posso fazer ela favorável sem ter que recorrer só às questões elétricas, né? Porque acaba entrando naquela questão de você transformar a onda mecânica, que é o som, em onda elétrica, para potencializar ela e conseguir uma maior quantidade de energia. Então, você consegue favorecer isso em espaços bem planejados. Aqui, o nosso querido projeto Sabiá. Então, o projeto Sabiá, ele originou em 2015, na Lagoa da Jance. Então, isso que vocês estão vendo ao fundo, vocês reconhecem logo o nosso semáforo acústico, né, já apresentado, a bandeira do Maranhão, com o nosso estado também representado, mas ao fundo você vai ver um mapa que foi feito por nós, por nossa equipe, junto com alunos aí, e que esse mapa é um mapa feito em 2015, que gerou como consequência a reforma da Lagoa da Jance. Então, foi pensado através de um planejamento apresentado dados técnicos sobre onde tinha poluição sonora, onde precisava fazer uma intervenção e que tipo de intervenção era necessária para que você gerasse mais qualidade de vida, não só para os frequentadores, não só para os turistas, mas também para a cidade. Infelizmente, os gestores públicos não deram continuidade ao projeto. Tanto é que a Lagoa da Jance está precisando, né, ter uma intervenção mais direta para você explorar esse potencial que foi gerado a partir de 2015. E é um projeto que a ideia é estender para os outros setores da nossa cidade, do nosso estado. A famosa norma de desempenho, né, que também muitos ainda desconhecem. Isso é uma gafe dentro das emissões sonoras. Quem estuda som, quem quer entender um pouco sobre o som e não conhece a NBR 15575, é melhor nem falar que quer falar sobre emissões sonoras, porque é uma das normas mais famosas da atualidade no Brasil. Então, ela trata sobre a qualidade das edificações verticais no que tange à emissão sonora. Então, como as construções devem proceder para não só evitar aquele clássico incômodo entre os vizinhos de pisos diferentes, mas também a qualidade acústica desses espaços, tá? Como eu falei para vocês, então é importante conhecer a DEL 52, que foi revisado em 2017, que tem errado em 2020, que trata, né, dos níveis para ambientes internos, e a 10151, que trata, né, sobre ambientes externos, são as áreas habitadas, e que é de 2019. E aí, como eu falei para vocês, que em 2020 houveram duas erratas, tanto para a 10151 como para a 10152, que foi a última revisão. Então, por isso, nós estamos no ano 2021 e precisamos, né, tratar o legislativo direcionado para a melhoria de uma lei municipal que contemple melhor esses parâmetros revisados. Aqui fica o convite, né? Nós fazemos parte da Sociedade Brasileira de Acústica, atualmente estamos na diretoria nacional, e além de fazer parte, né, da diretoria da Associação Maranhense dos Engenheiros Ambientais e, né, do CREA Maranhão, fazemos o convite a todos vocês para o próximo 28 de abril, que acontece o nosso Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, o INAD 2021, que faz parte de um projeto do Ano Internacional do Som, que foi planejado para o ano 2020, mas com a pandemia ele acabou sendo estendido 2020-2021. E que o evento, inclusive, do Ano Internacional do Som, acontecerá em Florianópolis, tá? Em setembro desse ano. Aqui, né, também o convite para o Congresso. Então, vai acontecer de 29 de agosto a 1º de setembro de 2021 em Florianópolis. Ainda está sendo estudado a forma, né, se vai ser um evento híbrido ou online. E aqui sou Joe, esse amigo que vos fala,
para, como eu prometi para vocês, não só falar no mundo presencial, não só falar agora para vocês, mas deixar aqui, né, o nosso site que já existe desde o ano passado, foi um projeto que nós construímos durante a pandemia, então ele está presente aí para quem quiser falar conosco ou conhecer melhor não só sobre a acústica, mas sobre as áreas de conhecimento desse humilde amigo de vocês. Muito obrigado. Parabéns, Jesus. Bater palma. Show de bola, professor. Muito bom, professor. Isso aí foi o F5, né? A turma da engenharia ambiental que já teve lá a poluição sonora, né? E fica um registro, porque, para quem não sabe, isso tudo está sendo gravado para que a gente possa ter um material digital para as pessoas que precisam saber um pouco, né, sobre emissões sonoras, ele possa linkar lá e assistir, quem não pôde presenciar aqui. Isso acontece muito com as lives, né, que eu fiz, né? Ou seja, ali, no momento da live, ao vivo, alguns presenciaram, mas nem tantos dos que assistiram depois, né? Então, fica esse material que vai estar no YouTube da AMEA, assim como o nosso Dia do Engenheiro Ambiental, e que fica o convite para as próximas rodas de conversa com temas da área ambiental, né? Então, abrimos aí com esse tema, que é o tema da minha área de estudo, e aí, na próxima semana, teremos, né, mudanças climáticas, depois recursos hídricos, e por aí vai. Sempre com o tema, na quarta-feira, às 20 horas, na área ambiental. E aí, queria agradecer aí a parceria da Câmara dos Vereadores, em nome da vereadora Carla Sarney, aqui representada pelo seu assessor jurídico, e que está nos ajudando, né, a ter força, a continuar com força de querer prosseguir na revisão da lei, e ela vai deixar de ser, na verdade, vai ser uma nova lei, ela não vai ser apenas uma revisão de 2017, mas ela passa a ser um novo projeto de lei que, inclusive, vem no seu corpo legislativo a exigência da confecção do mapa acústico, certo? E aí também, quem quiser se pronunciar, agora por ordem, né, só levantar a mãozinha e aí estamos à disposição. Muito bom dia, muito boa noite a todos. Né? Professor, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, pela sua explicação. Tudo muito útil e necessário, né? Eu queria até reforçar o trabalho que o senhor teve aqui no município de Santa Helena, no ano de 2017, quando a gente fez o primeiro evento de combate à poluição sonora na Baixada Maranhense, né? E esse evento proporcionou outros momentos, inclusive junto com a Câmara de Vereadores, para que a gente criasse uma lei específica para o município para combater a questão da poluição sonora. E, além de ser criada uma lei, a proposta da gente é que seja feito um programa, né? Onde esse programa a gente consiga ter um aparato técnico específico para poder lidar com essas questões, porque a poluição sonora aqui ela está vindo de diversas formas e está atingindo a todos. Antes era algo mais isolado e hoje está interferindo até para os alunos especiais que nós temos na rede pública, que são portadores de algumas deficiências. Isso tem prejudicado demais, não só no ensino fundamental, no ensino médio, mas também as criancinhas que estão ainda começando o seu aprendizado, né? Então, prejudica demais as crianças que têm necessidade especial, e é isso que está também ocasionando uma demanda por parte da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, para que a gente possa combater essa problemática. E isso também conseguiu vir à tona a partir desse momento que a gente teve aqui em Santa Helena, né? Onde nós já tivemos, inclusive, outros momentos com a polícia e também com o promotor, né, o Ministério Público, onde nós conseguimos fazer um acordo para com os veículos de comunicação, publicidade, propaganda, fazendo um acordo amigável entre todos, lembrando, entre as partes, onde os veículos são todos cadastrados na Secretaria do Meio Ambiente,
esse cadastro vai para a polícia faz a medição da altura que o carro tem que estar andando com o seu som, a pessoa se compromete a andar com aquele volume acordado, e o veículo ele recebe um adesivo. E esse adesivo vai servir para identificar o carro numa eventual abordagem da polícia, para que, caso ocorra alguma denúncia, ou se a gente estiver fazendo a operação, conseguir identificar que esse volume está fora do padrão. E também do horário, né? Com isso, a gente conseguiu fazer com que os veículos comecem a trabalhar a partir das 8 horas da manhã até às 12 horas, meio-dia, depois das 14 até às 18 horas. E também respeitando os locais com restrições. Então, foi um pontapé inicial que conseguiu trazer a academia para dentro do município, conseguiu fazer com que as pessoas se mexessem, saíssem de uma zona de conforto e vissem também que a questão ambiental é muito além da poluição do rio, como as pessoas aqui geralmente associam. E eu queria reforçar aqui a questão do agradecimento, né, e que a gente possa também contribuir com outros programas, outros acessos a esse conhecimento. Certo, e agradeço. E nós não detalhamos passo a passo, né? Também porque teríamos um momento, uma roda de conversa só sobre o projeto Santa Helena, né? Que foi um projeto específico, assim como eu também não detalhei a Manzoá, e aí diversos outros, né? O que eu tentei foi trazer à tona uma provocação sobre problemas e soluções, para que fique claro que existe a solução, até mesmo porque o meu celular, né, o meu contato, o WhatsApp, direct, o que for, eu sempre sou acionado quando existe uma poluição sonora e que as pessoas procuram algo público e não encontram a solução. E o que mais irônico fica é que algumas dessas pessoas elas acabam ocupando cargos estratégicos. E eu guardo na memória, né, o pedido, a ligação, né? E aí eu retorno, e eu digo, olha, que bom, parabéns que você está assumindo essa função, mas não esqueça que você já foi vítima, né? Você já foi vítima, nós precisamos fazer algo. Porque uma pergunta que o Ismael fez, né, aluno de engenharia civil na época, em um dos eventos, ele disse, professor, quem nunca sofreu com poluição sonora? Então, a poluição sonora é um caso sério. Tanto Saulo, quando você falou, nós precisamos ficar preocupados com nossas criancinhas. Rapidamente, a expressão facial do Joelber mudou. Por quê? Porque, recentemente, ele é pai. A maior preocupação dele, a prioridade dele hoje, não é a polícia militar, não é âmia, não é esposa, não é irmão, são os amigos, não é a bicicleta, é o filho. Né? E eu sei o que é isso porque eu tenho 2. Então, assim, o que nós precisamos insistir, e isso estava na nossa resenha interna da diretoria, nós precisamos insistir nas coisas certas. Nós não podemos ficar acomodados diante do que é errado e é a maioria. O exemplo clássico é o Covid. O Covid está aí, é um grande mal, as pessoas precisam entender isso de maneira mais séria, e assim nós iremos passar com menos impacto, porque o impacto ele já está muito doloroso. E as pessoas, mesmo assim, elas não aprendem. Por isso que eu falei da teoria dos 5. Né? Vai ser agora meu novo livro, né? Para quem acessa meu site, vai ver que eu já tenho o livro, então vai lá, quem quiser ler o livro está lá também. Né? Mas a teoria dos 5 está sendo a minha nova escrita, né? Essa é a minha nova literatura. Porque isso incomoda, porque vocês sabem há quanto tempo eu luto não só por emissões sonoras, eu luto pela educação, eu luto pelo conhecimento, eu luto pela melhoria das pessoas, não só pela minha, eu também luto pela minha, eu também luto pela dos meus filhos, mas é importante que a gente comece a multiplicar mais isso, que a gente tenha mais esperança, porque multiplicar as coisas ruins, ainda há pouco vocês fazem parte, né, a maioria aqui, de um mesmo grupo, de WhatsApp, e que bastou se falar um pouco de política, misturando com um pouco de Covid,
os especialistas apareceram, né? E, se eu não me engano, até agora eles estão comentando. O que isso vai levar? A nada. Né? Botei o link para aparecer aqui, botei, pessoal, vamos engajar ali e tal, aí tipo assim... Pois é, mas aí são essas mesmas pessoas que não estão tendo espaço, não estão encontrando a felicidade de uma maneira mais eficaz. Então, o que nós precisamos saber é que existe uma grande parcela que ainda não entendeu o que é o melhor a ser feito. Mas o melhor a ser feito, ele continua sendo feito, porque as coisas estão melhores. Nós precisamos só olhar para trás. Imagina que eu estou falando aqui com vocês, e muitos já tiveram aula comigo, e ficam perguntando, por que o professor não me contou isso lá antes, né? Porque lá antes não existia, gente. Quando eu dei aula, acho que para todos vocês que estão aqui presentes hoje, eu não tinha o BK. O BK está ali atrás, escutando conversa, né? Eu não podia ensinar para vocês uma tecnologia que nem eu havia aprendido, né? Então, veja como é legal e saber que as coisas estão realmente melhorando. A fala de hoje, eu tentei trabalhar uma linguagem genérica para que uma pessoa da escola do ensino fundamental possa passar lá para os seus alunos, né, de ciências, para que o professor do ensino médio lá de física possa passar para os seus alunos. Né? Eu não fui nas entranhas do conhecimento. Isso aqui não foi uma aula de graduação de emissões sonoras. Isso foi um esclarecimento superficial sobre a importância de entender, se discutir as emissões sonoras. Porque, imagina, na nossa época, olha como está melhorando. Na nossa época, nós estávamos discutindo sobre a poluição sonora. Ou seja, na nossa cabeça, na minha, que professor da época, já tem um problema. Temos que solucionar um problema, está aqui, não tem nada certo. Né? Era desesperador. Hoje, não. Hoje nós estamos falando de mapa acústico. Hoje nós estamos falando de tecnologia. Hoje nós estamos falando de monitoramento. Hoje nós estamos falando de gestão pública. Pô, imagina que a gente imaginar que estudar acústica seria uma ferramenta de gestão pública. As ferramentas começaram a se cruzar, né? Já tá exato, cara. Hoje a aderência você, é outra. Você vai fazer o georreferenciamento, né? Vai fazer qualquer coisa, você já pode usar a acústica como uma ferramenta ali dentro do mapa, né? Então, olha só, nós estamos falando de Santa Helena, cara. Santa Helena, um município da Baixada Maranhense que tem protagonismo nesse cenário de emissões sonoras, que poderia ser outro município, né? Pela rotina que é a nossa história, poderia ser Pinheiro, mas por quê? Não existiu uma gestão pública sensível para perceber que era necessário. E Santa Helena saiu à frente. Santa Helena está na história. Você pegar os anais da Sobrac de 2017, não é só o secretário de Meio Ambiente que está falando. Está lá como roteiro da campanha do INADES daquela época. Então, Santa Helena foi o segundo município da história do Estado a incorporar a preocupação com esse tema. Então, lógico, hoje outros municípios estão surgindo, tá? Mas já ficou na história Santa Helena, né? Então, veja como melhorou, né? E aquele menino saiu lá de algum tempo atrás de Santa Helena, né? Para estudar na capital, para se formar em engenharia ambiental e hoje ser secretário. Então, gente, eu tenho que confessar a vocês, o mundo está passando por um momento delicado, sensível, mas ele está melhorando. E se nós insistirmos em coisas boas, o filho do Joelber vai vir aí para o mundo melhor do que o que o pai dele passou, o que os avós passaram, e vai com certeza, que vai ter uma boa criação, vai ser um dos colaboradores para esse mundo ser melhor. Essa é a minha esperança, e eu quero, enquanto tiver vida, gente, falar isso, discursar assim, e lembrar, nunca me candidatei, né? Nunca. Estou presidente, estou diretor, e foi todo a convite. Não me candidatei. Porque o que eu falo não é para me candidatar ao que eu falo, é porque que bom que a maioria aqui são meus alunos e meus amigos e me conhecem e sabe que o que eu faço é espontâneo. Só naquele negócio ainda de fazer as interligações, eu estava na área do monitoramento, já existia assim, algo embrionário ainda na discussão
da parte de poluição sonora, da parte de criação, geração de mapa acústico, já também de monitoramento faunístico. Porque você tem, por exemplo, movimentação você tem uma estrada que passa perto da unidade de conservação e, por acaso, tem um tipo de população de faunística específica daquela unidade de conservação que reproduz um ponto específico e, por conta de um tipo de emissão sonora daquele local, daquele tipo de movimentação de veículo, aquela população de fauna não consegue mais reproduzir ali. Já saímos agora de um ponto onde o humano é afetado para um ponto que a fauna é afetada. Vou viajar um pouquinho mais, tudo bem. Os nossos portos, né, boa parte do nosso sistema de navegação aqui é por cabotagem, então, entre portos aqui do próprio país, então você navega próximo à costa. Você também já tem estudo de poluição sonora marinha, então você já tem deslocamento também de cardumes, você tem deslocamento também de fauna marinha, por exemplo, da proximidade aqui da região costeira, e deslocamento até alguns que são caóticos. Tem tartarugas, por exemplo, que não conseguem mais reproduzir na região que é dos lençóis, tem pequenos lençóis, como não são adequados para aquela região, estão encalhando e morrendo, ou então enfrentando correntes que não são adequadas. Ou seja, de novo, quando você pega, você olha na figura maior ainda, você vê, poxa, a parte de poluição, então, a parte de emissão sonora aqui, então, não é mais só algo que afeta, não é aquela moto que faz o randandã aqui na porta de casa mais, né? O negócio começa a ficar cada vez maior quando você começa a olhar assim. E aí eu vou aproveitar, pessoal, também que já ficar gravado e vai assistir, a gente não vai ter a oportunidade de debater como estamos debatendo, é que o mundo é todo capitalista. As pessoas acreditam que o maior valor é o monetário. Então, vai uma provocação. O Zagos, que é um grande amigo lá da Federal de Santa Catarina, ele estava fazendo o doutorado dele sobre implante coclear. E ele foi no evento e ele começou a falar sobre a teoria do que ele estava estudando. Ele foi contratado para ganhar um salário que eu acredito que não tem uma função no Brasil que pague especificamente o que ele foi ganhar nos Estados Unidos para pegar aquela mesma teoria e trabalhar numa empresa de petróleo, certo? Então, para ganhar muito dinheiro. Então, estudar sobre isso também dá muito dinheiro. Vou a outro fator. Tem um outro grande amigo, já do Paraná, que não foi para longe, não foi para os Estados Unidos, não foi para outro país. Ele sabe para onde é que ele veio, né? Não é para onde ele foi? Para Balsas. Então, hoje, dentro do agronegócio, já se descobriu que algumas frequências são favoráveis à produção e outras são desfavoráveis à produção. Então, ele abandonou o mestrado dele para ganhar muito dinheiro. Então, é importante que as pessoas entendam que depende de quais são os valores que você procura, tá? Agora, essa interlocução, a ciência melhorou ao ponto, e o Breno foi muito feliz nisso, né, porque é transversal, gente. O conhecimento, cada dia que passa, ele vai aperfeiçoando, ficando mais transversal. E eu estou falando muito isso dentro do próprio CREA, porque antes se lia que as engenharias eram todas separadas, né? Então, civil, jeito, mecânica, essas mais tradicionais, né? E quando você olha a engenharia ambiental, hoje ela fala com todas elas, né? Porque todas elas também precisam da engenharia ambiental. Então, o que eu vejo hoje é que o conhecimento ele é transversal por obrigatoriedade. Ele não é transversal porque alguém teve uma boa ideia. É transversal porque ele tem que ser transversal. Então, assim, emissões sonoras, ele vai além do que a moto. O Breno tá muito bem, tá protagonista aí, viu, Breno? Não é só o Saulo, não, o Saulo que nos ajudou, né, nesse início lá em Santa Helena, e que hoje nós fazemos esse trabalho, essa revisão também, viu, Saulo? Está disponível, lógico, esse aí não precisa nem pedir, eu estou oferecendo, né? Então, essa revisão que nós fizemos para São Luís, ela com certeza vai ser repassada para Santa Helena e para todos aqueles outros que acreditarem que seja necessário. Mais alguém? Opa! Agora o nosso representante do Legislativo vai falar. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí, os colegas. É um prazer estar aí participando dessa roda de conversas aí, somente com mestres dessa área. Eu estou aí representando a vereadora Carla Sarney. Ela não pôde estar presente, que ela está participando esse mês, como é o mês das mulheres, participando de algumas lives à noite, né?
tanto que agora há pouco ela ainda está numa live com o pessoal da OAB. Mas quero dizer a vocês que a gente conheceu aí o trabalho do professor Sérgio através de uma discussão sobre isso aqui em São Luís, né, que a gente, desde o período da campanha, tem interesse, né, de desenvolver a cidade, né, tanto focado, a gente foi para esse lado mais focado na área do turismo e foi aprofundando e foi vendo que é um campo gigantesco, né, e que para a gente chegar no turismo, primeiro a gente tem que regredir, né, para ver aquilo que ainda não foi feito em São Luís. Então, a gente conheceu aí o professor pelo trabalho da lei de 2017, né, que foi aprovado, e no período da campanha a gente fez a pesquisa e viu que a cidade, nos órgãos públicos mesmo, eles ainda não conheciam essa lei, né, tanto que até hoje ainda gera debate sobre isso. Então, a gente viu o quão que é importante essa função da gente estar buscando conhecimento a respeito, que na época a lei de 2017 é sobre poluição sonora, e aí a gente foi ver que hoje a gente já está falando sobre mapa acústico de São Luís, né, que ainda não temos, e que o professor colocou à tona, e a gente foi ver que realmente dá para a gente ampliar e desenvolver mais ainda a nossa cidade. Então, desde já eu parabenizo vocês, parabenizo o professor Sérgio aí pela disposição. Ele falou aí na apresentação sobre a Lei Manzoá, e realmente até hoje ainda repercute, não só em São Luís, eu garanto, mas no Brasil todo, sobre a questão da Lei Manzoá, que é algo que ele participou de forma direta e que despertou, né, para a gente buscar o conhecimento de como fazer o tratamento sonoro, né? Até mesmo essa terminologia que para a gente era desconhecida, né? Hoje em dia a gente já está trabalhando aí e conhecendo esses termos, e o professor tem trabalhado juntamente com a gente para fazer essa atualização da legislação municipal. Então, em nome da vereadora Carla Sarney, a gente se coloca à disposição, né, como a gente já tem falado para o professor, e a gente já tem estudado, tem debatido, tem participado dessas reuniões, para que a gente possa estar juntamente com todos, né, contribuindo e cooperando para que a gente possa desenvolver essa temática. E ouvindo aqui vocês, ouvindo aqui a apresentação, deu até vontade já de entrar também no curso, fazer parte, aprofundar nesse conhecimento, porque a gente vê que são coisas que fora assim do nosso cotidiano, né, mas que é de extrema importância quando você para analisar a necessidade, né, que existe, né, no nosso meio urbano, tanto urbano como rural. Então, desde já agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês aí participando, e espero também nas próximas aí, eu creio que a vereadora também vai poder estar participando mais à frente, dando também a palavra dela, e mais uma vez nos colocamos à disposição de todos. Tá bom, professor? Muito obrigado aí pela oportunidade também de nos convidar para estar participando dessa roda de conversa com vocês. Nós que agradecemos, e aí eu queria lembrar a todos, inclusive o Joelber também, ele é muito bom nessa área do geoprocessamento, da parte do saneamento. Então, hoje nós temos essa demanda municipal e estadual, e a Associação de Engenharia Ambiental hoje tem um corpo técnico, né, bem denso, principalmente se fala em competência. Então, você vê hoje, eu até acredito assim, que os que menos precisam estão aqui, né? Arrisco dizer isso, né? Os que mais precisam faltaram, né? Então, é importante isso, ser denso, né? Até mesmo porque esse é um assunto que talvez as pessoas ficam acanhadas em participar por ele ter uma especificidade. Porém, ele é direto, assim como o Covid. Vou voltar à analogia atual, né? Então, o Covid é uma coisa clássica, que, infelizmente, às vezes as pessoas só vão ter noção do que realmente é quando alguém muito próximo é acometido disso. Então, eu até agradeço a Deus por ter nos acometido, a nossa família, né, aqui em casa, eu, minha esposa, nossos filhos, logo no início. Minha esposa trabalha na UTI do Covid. Então, isso é uma coisa que nós sabemos mesmo nas entranhas, né?
inclusive de coisas que não vem ao caso comentar. Mas isso é uma polêmica, porque imagina, o Covid está matando, né? E todo jornal está dizendo, toda a rede social está dizendo, só que eu vou lembrar vocês, a poluição sonora é o segundo maior impacto ambiental do planeta, tá? Só perde para o ar, pai, tá? É o segundo. Só que as pessoas às vezes não têm noção disso, que ele pensa, eu vou pegar o exemplo que o Breno deu, pensa que é a moto que está passando lá, que está matando gente. Não, aquela morte dele vai ser por acidente de moto, não vai nem ser contabilizada de poluição sonora, não, né? Agora, aquele casal que eu mostrei o exemplo, morreu, foi de tiro, mas o que provocou foi a poluição sonora. O cidadão, o que nem torcia por time nenhum em 2009, lá no Coatrac, que o vascaíno matou achando que era flamenguista, o fator foi poluição sonora. Então, e não são só essas mortes, né? Fatais por arma de fogo. Nós temos vários outros, tanto é que a comunidade europeia, ela disponibiliza um recurso anual milionário para a saúde tratar o combate à poluição sonora. Por quê? Porque diversas outras ocorrências, elas surgem da poluição sonora. Uso de entorpecente, agressão doméstica. Então, tudo isso são fatores que estão aí, né, entranhados na sociedade e que ninguém nem consegue perceber de onde vem, assim como o Covid. Né? Excelente. Alguém mais joga? Hoje está caladinho. O menino não começou a chorar. Ou dormiu. Eu vou falar um pouco, né? Não, é sempre bom participar desses eventos, apresentações, a gente vê assim uma linha do tempo, do que foi feito, das tecnologias, lá atrás, mais ou menos 10 anos atrás, quando a gente conversava com isso em sala de aula, né, a gente via que lá atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha essa questão do mapa acústico, ele era muito limitado, na verdade, a montagem dele era manual. Uma vez até fiz uma pesquisa, até conversei um pouco sério, eu já vi uma questão do mapa acústico mais recente, trocou mais ideias e tal, e hoje a gente vê que, na verdade, hoje está mais fácil. O equipamento, ele já consegue fazer, talvez, eu acho que um georreferenciamento, e na hora de descarregar, ele já se apresenta lá nas suas localizações, no seu georreferenciamento. Isso facilita muito, é muito bacana. Como tu disse mesmo, eu fui citado aí, meu filho e tal, a gente vive um momento feliz, né? Isso que é um dos momentos mais felizes, ainda mais hoje eu vejo assim que, na verdade, tudo às vezes tem que ser nas horas certas. E tentar construir uma vida, fazendo as coisas na hora certa, a gente vai ver que a gente consegue aproveitar, né? E uma coisa que eu quero dizer aqui, assim, uma mensagem que parece que não tem conexão, mas ao mesmo tempo tem, pelas próprias palavras que o Sérgio falou. Eu acho que o importante na vida da gente é a gente buscar não a questão monetária, mas e sim o que nos torna, o que nos deixa felizes. Quando a gente está feliz, quando a gente tem as coisas, que a gente descobre o que nos faz feliz, as coisas ruins podem até vir, mas parece assim, fica leve, fica muito fácil, você às vezes não consegue nem absorver aquela carga negativa, as coisas ruins que estão acontecendo contigo, é muito fácil superar e passar. Hoje mesmo eu estava lá no serviço, um amigo meu diz, rapaz, o bicho está pegando, né? E tu tá sorrindo, bicho. Eu digo, cara, fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer. Então, se fosse outros momentos, eu estaria muito preocupado, assim. Eu digo, pô, cara, por que não deu certo de novo isso aí? Tal, mas a vida é assim, a gente faz 20 vezes uma coisa para uma dar certo. Mas o importante é a gente estar fazendo, estar se movimentando, estar botando a cara a tapa para fazer. A gente vê aqui nos nossos grupos aí de amigos, a gente vê todo mundo reclamando. Agora mesmo, se vocês abrirem lá o grupo, tá tendo uma reclamação lá, tal. Mas, cara, o que é que os caras fazem? Os caras não estão preocupados, pô. Eles estão achando que se formar em qualquer graduação, tudo vai ser fácil. Não, pô. Você tem que passar o resto da vida estudando. Você tem que passar o resto da vida estudando. Você tem que passar o resto da vida
E a engenharia, ela é uma área que eu sempre digo para o pessoal, rapaz, engenharia é muito bom, porque você pode mudar de área a qualquer momento. Eu trabalho hoje com saneamento, mas não quero mais trabalhar com saneamento. Aí eu faço uma pós, ou em geotécnica, como eu já fiz, ou em segurança do trabalho, e aí eu mudo minha área de trabalho completamente. Eu vou lá e busco as novas atribuições. Agora as pessoas ficam num comodismo tremendo. As instituições, as pessoas, outras pessoas têm que buscar para eles o que eles estão querendo. Porra, aí fica tudo difícil. Aí, como o Sérgio disse, aí cadê essas pessoas? Aqui, ó, elas podiam estar aqui, talvez se expressando, xingando, falando mal de alguém, falando na sua revolta, porque isso, porque aquilo, porque não sei quem está assinando documento. Cara, bicho, se tu não for o agente transformador da tua própria vida, da tua própria carreira, rapaz, e se tu não entender isso, tu vai passar só reclamando, e tu nunca vai fazer nada. Nada, porque na verdade, a vida da gente é só dando as coisas erradas, né? Aí, mais uma hora a gente vai acertando, vai tendo ali considerações, vai tendo avanço, vai evoluindo, você apresenta ali um artigo, um estudo, alguém gosta, então essas coisas vão... A gente às vezes não ganha muito dinheiro, né? Quando a gente acha. Às vezes, pô, a gente estuda pra porra e vê, às vezes, cada orelha seca aí, umas posições, eu digo, rapaz, que isso, né? Mas faz parte da vida, cada um com sua sorte, e cada um que... Mas também o cara não pode reclamar, né? Quem não procura estudar não pode reclamar do que consegue. É só isso, o contexto é sempre bom participar, eu gosto, porque é bom te... Eu adoro ver essa linha do tempo, assim, pô, aí me faz refletir. 10 anos atrás, eu estava lendo isso, olhando isso aí, eu estava lembrando de mim mesmo, rapaz, o que eu estava fazendo 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu estava trabalhando com geoprocessamento, desde 2007 que eu comecei a trabalhar com geoprocessamento. Quando ninguém falava de geoprocessamento, eu já trabalhava com isso. Aí, quando começou a ficar muito popular, hoje todo mundo fala de geoprocessamento. Eu digo, não, agora está na hora de deixar isso aí para esse pessoal. Vamos seguir agora outros caminhos, né? A gente tem sempre que estar buscando o que ninguém está fazendo, que é para a gente continuar no mercado. Quando tem muita gente fazendo a mesma coisa, aí tu já vê que o negócio é por isso que eu estou em emissões sonoras faz tempo, porque são poucos ainda. Quando começar... Hoje, eu dou sempre um exemplo, né? Assim, não sei se tu te lembra, e até falei contigo que tu me ajudou lá no Selma, a gente fez aquela apresentação, na época, acho que foi em 2010, 2012, sei lá, não me lembro bem, dos equipamentos de geoprocessamento que a gente trabalhava, sim. que apresentava lá umas marcas e tal. Ali, acho que foi em 2011, que eu vi assim, já para geoprocessamento, já está na hora de eu mudar de área. Os equipamentos começaram a ficar muito modernos, que bastava o cara fazer tudo. Então, eu digo, conhecimento já se perdeu, né? Hoje todo mundo diz assim, eu sei fazer, eu trabalho já de processamento, mas o cara às vezes aperta um botão e faz lá e ele não está sabendo nada que está se passando por detrás. Aí fica fácil. Então, a tecnologia ela é muito boa, mas ela tem esse detalhe que o cara tem que tomar cuidado. Porque ele não pode parar de estudar. Porque senão ele pisca o olho, chega o outro, eu já sei mexer nesse programa bem aqui, que está mais avançado que o teu, aí tu já ficou para trás, aí tu já é ultrapassado e tal. Então, tecnologia é isso, cara, é estudar freneticamente todo dia. Todo dia. Se tu não quiser acompanhar, se quiser ficar para trás, vai ter que fazer. Por isso que em 2016, eu comentei lá sobre a 1073, e eu fui convidado, né, em 2016, porque quando eu me matriculei na engenharia ambiental foi em 2012, né? Só que aí, como entrei no doutorado em 2014, aí acabei concluindo o curso só em 2017. Mas em 2016, porque eu já era coordenador e professor da área, eu fui convidado para o comitê do CONFER para representar o Maranhão sobre a discussão, né, dessa forma de enxergar as atribuições. E foi daí que saiu a resolução 1073, que fala justamente o que o Joelber acabou de dizer. Então, não pode parar de estudar. Não é porque o cara fez uma engenharia ambiental lá em 2006, e aí, pronto, sou engenheiro ambiental, vou passar o resto da vida aqui,
e a tecnologia vai sobrepor o conhecimento dele. Então, ele precisa sempre se atualizar, até fazer as escolhas, se ele se mantém naquela área, se ele muda de área, né? Porque isso vai ser determinante para a própria felicidade dele, né, como profissional. Então, veio essa resolução que muitos desconhecem, né? Então, tem muito profissional ainda que chega assim, não, mas qual a atribuição que eu tenho? Aí você tem o quê? Só a graduação que você tem? É só olhar a sua matriz curricular. É essa atribuição que você tem. Você só tem sua graduação, você quer ter mais o quê? E fora que, às vezes, ele faz uma graduação que ele não viu a matriz curricular. E ele quer ter atribuição pelo nome que ele tem. Né? Então, não é o nome. Deixou de ser pelo nome. Passou a ser atribuição de acordo com o que você adquiriu. Pelo menos burocraticamente, porque não vamos ser demagogos, a gente sabe que tem gente que passa por uma disciplina e só passa por ela, né? Então, é importante isso, essa reciclagem o tempo todo, né, do conhecimento. E muito obrigado mesmo, gente, vocês estarem aqui. Quero reforçar que a gente foi bem contemplado, né? Pega esse processo histórico aí, nós estamos com o poder legislativo nos escutando, nos apresentando, de fato, né, eles estão disponíveis, inclusive, nas outras áreas, porque tem o saneamento aí, que é um caso muito sério, que a gente precisa avançar, e tem que ter a parceria do legislativo, a própria parte do georreferenciamento. Então, já coloquei a associação à disposição. Estamos iniciando pelas emissões sonoras, porque é aquilo que também é a minha competência, eu não preciso de mais tantos braços para ajudá-los imediatamente, mas no projeto a médio e a longo prazo, a gente consegue, né, trazer à tona, inclusive, não digo nem novas leis, mas contemplar as que já existem com o corpo técnico que a associação já dispõe. Acredito que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a declarar? Agradecer o Carlos também. Para quem não sabe, né, eu mostrei o site ali no final. Foi aqui o Carlos, além de parceiro no mundo empresarial, é meu irmão caçula, né? É o fera aí da informática. Foi do que aquele site ali foi todo criação dele, né? O conteúdo, né, é do professor Sérgio Silva, mas a criação toda foi dele. Muito obrigado aí, viu, Carlos, também por participar hoje e acompanhar aí, já que ele também ele é um dos responsáveis pela JPS e sempre eles gostam de saber mais tecnicamente sobre as emissões sonoras, né? Então, espero que tenha servido também de alguma informação para ele, porque quando pensa que é irmão, ele sabe tudo. Não, às vezes, quando a gente se encontra, a gente conversa tanta coisa, às vezes nem conversa de JPS, muito menos de emissões sonoras. É isso, meus amigos. Minha amiga Flávia, a Alessandra estava aí, acho que caiu, professor, né? Ele levantou a mão, o Carlos. Opa! Diga, Carlos. Boa noite a todos. Estou aqui aprendendo um pouco mais sempre. E aí participando. Estou aqui caladinho, mas sempre na escuta. É sempre bom ter mais conhecimento, ainda mais de boas fontes, né? Parabéns a todos aí que participaram. Estamos por aqui. Um grande abraço. Esse aí talvez seja da família que queira se candidatar, viu? 2022 está bem aí. Mas é isso, gente. Eu acredito, se for possível, abrir a câmera, né, Flávia, para a gente fazer um encerramento, todo mundo aparecendo, né? Isso. Dar uma ajeitada no cabelo, a gente fazer aquele print. O Luciano, não sei se não está, né, de plantão lá, ele não pode abrir a câmera, por isso que ele bota essa foto de rapper dele aí, né? Agora sim o print. Opa, Luciano. Falou. Vou botar aqui. Mas a gente não quer a foto da tua extensão do teu criado mudo, não. Não, tô aqui nativo aqui. Ó, Dudu.
Bota esse menino para aparecer na foto. Tá aí. Ele que está encerrando. Gostei do encerramento. Gente, valeu aí. Muito obrigado. Então, até semana que vem. Pessoal. O Breno vai ser o capitão aí, viu, Flávio? Sobre mudanças climáticas, com o Breno. E recursos hídricos na Semana da Água com o Saulo. Perfeito. Beleza? Então, valeu, gente. Até a semana que vem. Pessoal, boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo. Boa noite para todos.